Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar mais uma palavra com vocês para a edificação dos nossos corações e a nossa fé em Jesus. Temos sido intensificado nesses dias e eu vejo que essa intensificação com relação à volta do Senhor, ela não foi feita tanto pela palavra, mas pela mídia social, que pegou uma situação de uma enfermidade em que ela foi impulsionada, né? E veio às nossas mentes, com isso trouxe às nossas mentes essa expectativa, reacendeu a esperança da volta do Senhor. Então, eu vejo que é assim que está acontecendo, né? Eu sei que muitos irmãos estão avaliando atualmente essa situação de não estar na igreja. Muitos que gostavam de congregar estão tristes por não congregar. Muitos que não estavam congregando estão avaliando exatamente a ausência da vida da igreja no seu dia a dia, ou pelo menos uma vez na semana devido às suas atividades, o seu trabalho, o seu estudo. E aquilo que estava sendo deixado para trás, né, foi reavivado, e a esperança da volta do Senhor foi avivada. Nós sabemos que a Bíblia ela é bem clara, né, em Mateus, quando o Senhor nos fala do tempo do fim, em que os discípulos pedem esclarecimento a respeito do tempo do fim. Aquelas coisas estão acontecendo o tempo todo. Ainda virão catástrofes e pragas maiores e piores do que esta. A questão em meio a tudo isso é como deve estar a nossa fé. Como é que tem que estar a sua vida e a sua fé em Deus? Eu gostaria de falar de um ponto da sua vida e da sua fé em Deus. E ela está em Apocalipse. Interessante que esse livro, quando se fala do fim do mundo, se fala de algo apocalíptico, né? Seria esse vírus apocalíptico, seria essas coisas, anúncio do Apocalipse? Sim, todas as coisas. Desde que Jesus subiu aos céus, todas as coisas anunciam a sua vinda. Ele começa dizendo aqui, em Apocalipse, capítulo 22, ele fala, disse-me ainda, não seles a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. O santo continue a santificar-se. O justo continue na prática da justiça. Esse aqui é para nós. O que eu tenho que fazer, né? O que temos que fazer? No versículo 12, que é o seguinte, ele fala, eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Esta obra de santidade na sua vida, na minha vida, ela terá galardão. Para você e para mim haverá galardão. Interessante que ele fala para João, não seles a palavra desse livro. O tempo está próximo. Ele fala, e eis que venham sem demora. O Senhor Jesus ele não errou nesse ponto. Deus não errou em nada na sua palavra. Se ele diz que ele veio e é sem demora, é sem demora. Talvez você esteja julgando dentro do seu tempo, dentro desse período que nós temos. Mas para Deus, mesmo este período, não importa quanto tempo dure, é sem demora. E para nós, temos que entender que é sem demora. Então é um tempo que pode correr muito rápido. E ele fala que nesse tempo que para nós é sem demora, é um tempo urgente, ele fala, olha, o imundo continue sendo imundo. O injusto continue na prática da injustiça. Mas o santo continue a santificar-se. O justo continue na prática da justiça, queridos. E com relação a essa santificação de nossas vidas, no capítulo 17, o mesmo apóstolo, o apóstolo João, mesmo que escreveu o livro de Apocalipse, no capítulo 17, versículo 17, fala, ele em oração ao Pai, ele pede ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe, queridos, o Senhor Jesus aqui, ele não menciona nesse trecho a questão de oração e jejum para santificação.
Ele menciona aqui a importância da palavra em nossas vidas, da leitura da palavra, da meditação na palavra, do entendimento da palavra de Deus. Ele fala para sermos santificados na verdade, pois a palavra dele é a verdade. E no capítulo 16, versículo 13, ele nos fala: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas vai dizer tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Sabe, em João 16, versículo 13, ele nos fala do Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade. A palavra da verdade vai te ensinar a verdade, o Espírito da verdade vai te guiar na verdade. Sabe, essas duas coisas, elas são interessantes nesse ponto da santificação, porque nós somos santificados pela verdade. Então, ande em santidade. Você precisa cada dia ter uma vida santa, porque o tempo é sem demora. E a exigência para nós, o conselho para nós é: ande na justiça e ande na santidade. Essas coisas estão acontecendo. E se a mídia não tivesse intensificado este ponto, você estaria hoje pensando sobre a volta do Senhor? É a palavra que nos inspira a saber que Jesus está voltando, ou é se a mídia intensificar alguma coisa em que essas coisas já estão escritas: haverá fomes, haverá pestes, haverão pragas, né? Haverão terremotos, terão guerras, nações contra nações, reinos contra reinos, tribos lutando umas contra as outras. Essas guerras estão o tempo todo acontecendo. A cada momento vem um momento, uma situação diferente. Essas coisas, quando sairmos à rua, quando percebemos a injustiça crescente, que ele fala aqui, essa injustiça que os injustos vão praticar, que os filhos da injustiça vão praticar, o imundo vai continuar na imundície. Quando você vê uma imundície, você não precisa que a televisão ela venha fazer alarde a respeito da imundícia para você estar pensando: Jesus vai voltar. Ele já está dizendo na palavra. Que a palavra seja o nosso alerta, que a Bíblia seja quem nos fale a respeito da volta do Senhor. E não é se a mídia não mencionar nada, a mídia não falou nada, então isso aqui não tem nada a ver com a volta do Senhor, não. Tudo tem a ver. O sol que nasceu e que se pôs, o próximo sol que nascer e que se pôr, e tudo o que acontecer está falando da volta de Jesus. E para nos prepararmos para a conclusão, para o fim de todas essas coisas, porque coisas piores virão. Sabe, uma coisa que vai nos manter é a santidade, para não nos misturarmos com a corrupção deste mundo, com as injustiças e com as maldades deste mundo. É buscarmos dia a dia a viver em santidade, a aprender a viver em santidade, a renunciar o mal e nos entregarmos à santidade que está na palavra de Deus. A palavra vai ensinar para mim e para você o que é a santidade. O Espírito de Deus vai nos guiar à santidade que a palavra de Deus está nos mostrando. Peça ao Espírito Santo me guia a toda a verdade que me santifica, a verdade que me liberta. Amém, queridos? Essa é uma palavra para edificação, para nossa santificação em Cristo Jesus. Amém.